Olá, vamos começar com a nossa aula número 21 sobre sistemas operacionais e dentro do assunto de entrada e saída. A gente, nas aulas anteriores, vimos sobre o gerenciamento de memória, quando a gente concluiu com os algoritmos de substituição de páginas, tá? Quando há uma falta de páginas, então a gente utiliza um algoritmo caso uma página venha a ser substituída. E qual seria a página que vai ser substituída? Essa página substituída, essa página selecionada para sair da memória principal, então era a página que seria selecionada pelos algoritmos de substituição de páginas. Tá? Hoje, a gente terminou a parte de gerenciamento de memória. E agora a gente vai falar sobre entrada e saída. Por que a gente vai falar sobre entrada e saída primeiro? Porque a entrada e saída ela vai servir de suporte para o manuseio do sistema de arquivos. Assim a gente vai iniciar então as nossas 4 próximas aulas falando sobre os dispositivos de entrada e saída, enfim, o sistema de entrada e saída, tá? Que será o assunto para dar suporte, tá, para as próximas aulas, que será o sistema de arquivos. Tá? Bom, então, falando de entrada e saída, a gente já iniciou o curso dizendo as funcionalidades dos sistemas operacionais, que seriam a interface e o gerenciamento de recursos. Esses recursos podem ser CPU, quando a gente iniciou a falar de processo, pode ser a memória, assim como os dispositivos de entrada e saída. O dispositivo de entrada e saída, eles têm são recursos limitados. E como são recursos limitados, eles precisam ser devidamente compartilhados entre o quê? Entre os processos que estão ali executando e utilizando esses recursos concorrentemente. Tá? Então, esse seria o assunto, tá, de entrada e saída, que seria como é que a gente compartilha, né? Os recursos, tá, que seriam os dispositivos de entrada e saída, como discos, tá? Os dispositivos aí, pendrive, impressoras, né? Esses dispositivos podem ser tanto de entrada como dispositivos aí de saída, né? Tá? Então, só citando aqui, além de processos, RAMs, que a gente viu em aulas anteriores, agora o SO também controla o quê? Controla os dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, os sistemas operacionais, eles devem emitir, né, comandos para ler, escrever em um dispositivo de entrada e saída, assim como interceptar interrupções. A gente viu que interrupções é o quê? Interrupção é um sinal que chega na CPU para indicar o quê? Para indicar um evento que a CPU ela deve dar atenção. Tá? Então a gente falou uma ilustração aí de uma criança, né, que recebe aí uma picada de abelha, enquanto um pai está fazendo, né, ou confeccionando ali um bolo. Então ele segue ali uma instrução, um algoritmo para fazer o bolo. De repente, ele ouve o quê? Ele ouve o choro de uma criança. Interrupção aí, pessoal. Recebeu o quê? Recebeu um sinal de alerta, tá, de um evento que ele vai ter que tratar. Tá? Então ele percebe que o evento que está sendo chamado ali é um evento mais importante, que seria tratar da criança. Então ele vai ver o manual dos primeiros socorros e vai seguir as instruções desse manual para que então ele possa tratar dessa criança. Então, voltando para cá, a gente tem o quê? A gente tem uma coisa chamada interrupção. O sistema operacional, ele recebe, obviamente, através da CPU, ele recebe a instrução de que recebeu uma interrupção, que seria o quê? Que seria um evento. Que evento pode ser esse? A chegada dos dados para leitura do disco. Então, emite-se uma instrução de leitura, o disco realiza a leitura e, após o término da leitura, o disco, a controladora de disco, ela vai mandar
uma interrupção indicando que a solicitação que fora realizada foi concluída. Então, isso se chama o quê? Isso se chama interrupções, tá? Como a gente viu, então, aí em aulas, nas primeiras aulas. Tá? Bom, além de interceptar essas interrupções, ele também deve ser capaz de quê? Capaz de tratar os erros. Tá? Uma leitura no disco, ela pode vir de quê? Ela pode vir de erros. Assim como dados provenientes, né, de uma rede de internet, ela pode vir acompanhada de erros, os dispositivos também podem o quê? Podem ocasionar erros. Então, esses erros, elas devem ser o quê? Elas devem ser tratadas de forma, então, a solucionar o erro que foi gerado. Tá? E muito importante, né? O sistema de entrada e saída, ela deve fornecer uma interface única. Uma interface única, ou melhor dizendo, uma API, né? Uma API que seja única, de forma aí que o sistema operacional possa prover um conjunto de quê? Um conjunto de operações que possam ser fornecidas para o usuário ou para os drivers, né, desenvolvedores de drivers, e assim permitir o controle, né, de forma organizada e única para todos os dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, boa parcela do sistema operacional, do kernel do sistema operacional, corresponde ao quê? Corresponde aos drivers. E muito importante também, a maior parte, tá, do tempo de um sistema computacional ocorre aonde? Ocorre justamente aonde? Justamente nesses dispositivos de entrada e saída. Tá? A computação, o processamento, né, são o quê? São instruções bastante rápidas. Por quê? Porque elas ocorrem dentro da própria CPU. Por outro lado, tá, um dispositivo de entrada e saída, ela possui o quê? Ela possui a parte mecânica. Um disco, ela tem a parte mecânica. Sendo assim, portanto, ela necessita o quê? Necessita sincronizar o tempo com a CPU de forma o quê? De forma que os dados possam chegar a tempo dentro da CPU e assim ela poder processar. Existe aí então o quê? Existe aí uma questão assíncrona, né? O tempo dos dispositivos, ela normalmente é menor do que o tempo de processamento que ocorre dentro da CPU. Então existe um overhead de tempo normalmente quando é requisitado uma leitura aí de um dado em um periférico, como o disco. Né? Então é isso que a gente vai tentar estudar. Bom, então para iniciar o assunto, a gente tem que classificar a entrada e saída em 3 tipos de taxonomias. Né? Então, primeiro seria o tipo da conexão, segundo, o tipo de transferência de dados, e o terceiro, tipo de compartilhamento de conexões. Quanto ao tipo de conexões, seria o quê? Seria a natureza de conexão entre o módulo de entrada e saída e o periférico. E a gente tem 2. Tem o tipo de conexão serial e o tipo de conexão paralelo, tá? Que a gente vai ver. Então, o tipo de conexão serial seria como se fosse assim, seria uma única linha de conexão entre o módulo, né, de entrada e saída, tá? E o quê? E o próprio periférico, né? O próprio dispositivo. Né? Tá? Então, como eu só tenho uma linha de conexão, os dados, né, então, elas seguem o quê? Elas seguem um atrás do outro, né, de forma que chegue, então, no dispositivo aí de entrada e saída, tá? No módulo de controladora de entrada e saída. Tá? Então, essa seria o quê? Essa seria a conexão serial, um bit atrás do outro, de forma, então, que os dados possam chegar no módulo de entrada e saída do periférico e vice-versa. Ela pode seguir nessa direção aqui, como na outra direção, só que um bit atrás do outro, como se tivesse apenas uma linha de conexão. Né? Vantagem, ela é, obviamente, é mais barata que a paralela, é mais lenta que a paralela, como a gente vai ver, tá? Relativamente confiável, uma vez que você só tem uma linha, então a chance dessa linha dar erros ou se quebrar, né, se partir, é menor do que numa conexão aí paralela. E é usada normalmente em dispositivos mais baratos e lentos, como impressoras e terminais. Né? Os dispositivos aí mais antigos, né? Uma vez que esses dispositivos hoje em dia também já utilizam conexões paralelas, que é o assunto desse slide aqui. Tá?
Então, diferentemente do serial, na paralela a gente tem o quê? A gente tem várias linhas de conexão aí, onde essas conexões, né, são conectadas no modo de entrada e saída e num periférico. Tá? Então, existe o quê? Existe um conjunto aí de fios, né, que indicam aí a capacidade de transmissão de um modo de entrada e saída para um periférico. Tá? Características principais, né? Ela é mais complexa, obviamente, que a serial, mais cara, mais rápida, em virtude aí do alto grau aí de paralelismo, né? Esses dispositivos hoje em dia são ou conexões, né? São altamente confiáveis, tá? E usado em dispositivos mais velozes e utilizado hoje em dia numa larga escala aí de dispositivos, a começar aí pelos discos, né? Bom, a segunda forma da gente classificar, né, os dispositivos de entrada e saída seria o quê? Seria o tipo de transferência de entrada e saída. Tá? Então, a gente tem dispositivos aí de block devices, né? Esses block devices possuem o quê? Permitem aí que um bloco de dados possa ser transferido entre o modo de entrada e saída e o dispositivo. Tá? Então, esses blocos são de tamanho fixo, cada um com um determinado endereço, e esse bloco pode variar de um tamanho de 128 a 1024 bytes. Né? A transferência é realizada com um ou mais blocos. Tá? Por exemplo, numa linguagem como o COBOL, a transmissão, né, a gravação, transmissão que eu digo seria a entrada e a saída, né, a leitura e a gravação de dados é realizada utilizando o quê? Utilizando blocos, né? Então, por que a gente utiliza blocos? Em virtude de quê? Em virtude dessa referência de localidade. Ora, veja só, se eu estou tentando acessar a página 10 de um livro, obviamente, tá? ou existem raras, ou melhor dizendo, a chance, né, de eu querer ler a página 10, 11, 12, 13, 14 a 15 é bem maior do que querer ler apenas a página 10. Em função disso, o que o modo de entrada e saída faz? O modo de entrada e saída, em vez de ler apenas uma determinada página, nesse caso aqui a página 10, ela já lê o quê? Já lê as próximas páginas. E assim, eu tento o quê? Eu tento atender essa referência de localidade, que seria a referência, tá? A referência aos conjunto de dados que estão, tá? Junto com o quê? Junto com o índice ou o dado que foi solicitado. Tá? Isso traz uma leitura mais otimizada e o dispositivo de entrada e saída faz justamente esse procedimento. Por quê? Porque o tempo de entrada e saída é bastante grande. Tá? Lembre do que eu falei, a questão assíncrona, né? A questão da diferença de timing. Né? O tempo de processamento na CPU é bem menor do que o tempo de processamento no dispositivo de entrada e saída. Sendo assim, a gente precisa o quê? Precisa juntar, né, esse elo aí através do quê? Através da sincronização. E essa referência de localidade, essa leitura através de bloco, vem atender justamente essa diferença aí de velocidade. Tá? E esse módulo de entrada e saída usando blocos é largamente utilizado em dispositivos como discos, CD-ROM e drivers aí de USB. Tá? Existem dispositivos de caractere a caractere, onde acessam um fluxo aí de caracteres, né? Terminais, né? Acessam um fluxo de caracteres, modems, existem modems que acessam fluxo de caracteres, né? Não consideram a questão do bloco, não são esses caracteres, como não são blocos, né, elas não são endereçáveis e elas não possuem esse acesso aleatório. Né? Enquanto que no bloco eu posso fazer o acesso de um determinado bloco identificado como 1, 2, 3 e 4, aqui nos caracteres eu não tenho como fazer, tá? Ela não possui esse mecanismo para fazer um acesso aleatório usando aí uma operação aí de seek, uma operação aí que seria uma operação de busca de um determinado caractere. Tá? Então, as impressoras, né, chegaram a utilizar bastante esse mecanismo de transferência, as interfaces de redes, assim como os mouses. Né? Bom, terceiro tipo. Primeiro a gente falou
então, sobre a transferência, né, conexão aí paralela e serial. Depois a gente falou sobre o tipo de transferência, que seria a transferência por bloco ou por caracteres. E terceiro, a gente vai falar sobre o quê? O compartilhamento de conexões, né, o tipo de conexões que existem, né, entre um modo de entrada e saída e o periférico. Tá? Então, o modo de entrada e saída, ela tem dois tipos, essas conexões existem dois tipos. Um primeiro seria o ponto a ponto e o segundo seria o multiponto. Ponto a ponto, existe o quê? Existe essencialmente uma conexão entre o periférico e o modo de entrada e saída. Tá? Como vocês estão vendo aqui. Né? Então, um periférico 1 é conectado ao modo de entrada e saída, existe uma conexão, assim como o periférico 2, mesma coisa, existe uma conexão direta com o modo de entrada e saída. A conexão é mais simples, né? Existe uma linha dedicada entre o modo de entrada e saída e ela oferece, então, uma maior confiabilidade, uma vez que existe o quê? Existe uma conexão direta entre o modo de entrada e saída, né, e o próprio periférico. Tá? E como está escrito aqui, existe um maior grau aí de paralelismo. Por que existe um maior grau de paralelismo? Porque esses dois aqui, né, essa conexão 1 e a conexão 2, elas podem o quê? Podem ocorrer de forma paralela, uma vez que ela normalmente possui um buffer nesse lado aqui e ela consegue, então, armazenar os dados temporariamente até que o modo de entrada e saída possa, então, processar esses dados. Tá? Existem protocolos na rede que utilizam esse mecanismo, né? O request to send e o clear to send, são dois mecanismos aí na parte de redes, então, que utilizam esse mecanismo ponto a ponto. Segundo tipo, multiponto. No multiponto existe o quê? Existe aqui um cabo, né, que é compartilhado com todos os periféricos. Como compartilha esse cabo aí, essa conexão compartilha com todos os periféricos, ela não tem a capacidade de gerar aí um paralelismo. Então aqui tudo é realizado através de um mecanismo de escalonamento. Tá? Então o escalonamento pode ser através de um token, né, onde o token pode passar de um ponto para outro, ou pode solicitar aí uma reserva de canal e aí fazer a conexão aí com o modo de entrada e saída com os periféricos. Né? Então, como eu falei aqui, não permite paralelismo, usado para fazer o armazenamento, né? E existem outros mecanismos além desse, por exemplo, nos roteadores de rede, tá? Existem tanto o mecanismo aqui, que seria a conexão multiponto, assim como o mecanismo que a gente chama de crossbar, onde a gente tem, então, um conjunto, né, de cabos aqui, e aí eu posso fazer aí prover aí um maior grau de paralelismo entre essas conexões. Né? Bom, dentro do conceito de entrada e saída, existem princípios, tá, que regem, que são os princípios de hardware e o princípio de software. Então, a gente falou sobre as taxonomias, né, sobre os tipos de comunicação, as conexões, serial, paralela, bloco, caracteres, tá? O multiponto, ponto a ponto. E agora a gente vai falar sobre os princípios que regem, tá, de hardware e software dentro do mundo de entrada e saída. Tá? Então, quanto à parte de hardware, tá, a entrada e saída ela possui o quê? Possui esse componente mecânico, tá? E possui também a controladora de dispositivo. Então, esse sistema de entrada e saída, ela possui dispositivos também. Quais são esses dispositivos? São os componentes mecânicos, assim como a parte da controladora de dispositivo. Então, componente mecânico, disco, os braços, né, os pratos ali, são o quê? São os componentes mecânicos. Assim como o disco, ela possui o quê? Possui uma controladora de dispositivo para que esse disco possa ser o quê? Possa ser gerenciado, né, por um determinado dispositivo que conhece melhor esse hardware. Né? Então, a controladora seria essa parte programáveis. Nos PCs existe o quê? Existe um circuito integrado para fazer isso, né? E existem o quê? É importante citar que existem controladoras que vão controlar um conjunto aí de dispositivos, né? Bom, então os princípios de hardware, continuando aqui,
o sistema operacional, ela vai tratar com o quê? Ela vai tratar com cada um, né? Cada uma dessas controladoras que vocês estão vendo aqui, né? Então, existem diversas controladoras que vão controlar um determinado tipo de dispositivo. Ela não lida com os dispositivos em si, né? Então o sistema operacional não vai lidar com os dispositivos em particular, mas ela vai lidar com as controladoras e a controladora, na realidade, vai ser o quê? Vai ser o elo de ligação entre os dispositivos e o sistema operacional, né? Por que eu tenho aqui as controladoras? Porque essas controladoras, elas são particulares a cada dispositivo. Elas conhecem o funcionamento de cada dispositivo. E por isso eu tenho uma controladora específica para cada um desses dispositivos. Tá? Bom, então existem a interface aí de alto nível, né? E assim como existe a interface aqui de baixo nível. Baixo nível entre a controladora e o dispositivo, e alto nível entre o sistema operacional e a própria controladora. Tá? Bom, o exemplo de uma controladora de disco. Então vamos entrar, estamos falando de hardware, a parte de controladora que seria dentro do princípio de hardware, e dentro desse contexto a gente vai falar da controladora de disco em particular. Então a controladora de disco ela recebe um fluxo de bits com o quê? Com preâmbulo para indicar um determinado comportamento, né? Então o preâmbulo seria um determinado conjunto de bits que vai indicar o começo de uma rajada de caracteres, de um pacote de caracteres. Tá? Então aí existe esse preâmbulo, depois disso existe o próprio payload, como eu chamo, né? Seria os próprios bits do setor, e o checksum, que seria o quê? Que seria um mecanismo então para correção de erros. Do dispositivo, então, para a memória principal, ela, então, a partir daí vai montar os bytes em bloco, coloca em um buffer interno da própria controladora, né? E após verificação do checksum, ela copia esses dados, então, para a RAM. Tá? Bom, continuando aí com a parte de controladora, tá? É importante citar que cada controladora ela possui registradores e o controle normalmente é feito pela CPU. Tá? Os dados, esse conjunto de registradores, então vai ser o quê? Vai ser o elo de ligação entre a controladora, tá, e o próprio sistema operacional. Então deve existir o quê? Deve existir um conjunto aí de registradores para que o SO então possa mandar um parâmetro e esse parâmetro então possa ser lido por quem? Por uma controladora. Tá? É justamente isso que nós estamos falando. Tá? E aí existem diversos mecanismos aí para a gente fazer esse mapeamento. Tá? Existe o mapeamento desses registradores na memória, tá? Onde esses registradores, tá, de comunicação, como eu citei aqui, né? Então esses registradores aqui que vão servir de quê? Vão servir de elo de comunicação entre o sistema operacional e quem? E as controladoras. Existiu como se fosse uma caixa postal entre o sistema operacional e as controladoras. Então o primeiro mecanismo é mapear na memória. Tá? Então esse conjunto de registradores é colocado justamente no espaço de endereçamento do quê? No espaço de endereçamento da memória principal. Tá? E normalmente ela coloca onde? Coloca no topo do espaço de endereços. Tá? Bom, uma outra forma de colocar esses registradores seria o quê? Seria colocar em portas de entrada e saída. Tá? Então, esses seriam endereços separados e não estaria mais aonde? Não estaria mais na memória principal. Tá? Então, esse seria o segundo mecanismo. E o terceiro mecanismo seria o quê? Seria o mecanismo híbrido, onde esses registradores de comunicação, tanto de dados como de controle, tá? Elas se encontram onde? Se encontram na memória principal, assim como nas portas de entrada e saída. Tá? Então, esse mecanismo é mecanismo híbrido entre os dois anteriores. O primeiro coloca
esses registradores na memória principal, o segundo nas portas aí de entrada e saída, e o terceiro elas colocam um mecanismo híbrido que seria na memória principal, assim como nas portas aí de entrada e saída. Por exemplo, o Pentium, então, o x86, né, o x86, ele utiliza esse mecanismo onde na memória principal, no endereço 640 até 1 MB, seria o quê? Seria para a parte aí de dados, né? Enquanto que essas outras portas aqui, tá, seriam o quê? Seriam para dados de controle e elas estariam armazenadas em portas aí de entrada e saída. Tá? Bom, concluo a aula de hoje, onde eu introduzo a parte de entrada e saída nesses slides. Tá? A nossa bibliografia continua sendo o livro do Tannenbaum, a 4ª edição. Tá? E na próxima aula, então, eu prossigo com as técnicas de entrada e saída, aula número 1. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês para essa primeira aula de entrada e saída.